Olá, alunos do sexto ano. Nós vamos hoje ter mais uma aula e vamos continuar o tema pré-história. O objetivo hoje é que vocês tenham um entendimento um pouco maior sobre o tema, vamos aprofundar um pouquinho mais e ver alguns elementos desse período. E enquanto nós temos a nossa aula, eu quero que todos vocês estejam da seguinte maneira, ó, prestando atenção, bem concentrados. Isso aí é muito importante, ó. Prestando atenção, hein? Isso, muita empolgação. Olha lá, ó. Todo mundo impressionado, seus pais impressionados, vocês empolgados com o tema. Olha só, todo mundo desse jeito, hein? Senão eu não vou aceitar, não. Eu quero todo mundo muito empolgado. Isso, olha lá, ó. Prestando atenção no que eu tô falando. Com alegria. E se o pai chamar lá, espera, pai. Deixa eu terminar de assistir minha aula. Então, quero todo mundo desse jeito, hein? Vamos lá? Aqui eu vou só configurar minha câmera aqui pra gente ter um espacinho melhor. Beleza? Nós temos uma linha do tempo que eu desenvolvi da pré-história. Na última aula eu falei um pouco sobre cada um desses períodos. E agora eu queria que vocês vissem melhor como podemos descrever cada um desses períodos. Então, após a queda, que nós já falamos na última aula, o ser humano é obrigado a viver em cavernas, teve que desenvolver ferramentas muito arcaicas, com pedras. Eles batiam, né, como eu dei exemplo para vocês, umas nas outras. Por isso esse período é conhecido como Pedra Lascada, que é o famoso período das cavernas, né, o homem das cavernas. E aí ele vai entre a criação e a queda, e mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo. É um período que nós não temos como definir a data, mas ele vai entre o período em que Deus cria a humanidade cai, e aí inicia-se então essa etapa da pré-história, que nós podemos chamar de período também da Pedra Lascada. Isso porque eles faziam seus objetos lascando pedras, né, batendo pedras umas nas outras. No Neolítico, nós vemos que no Éden existiam técnicas, mas o ser humano regrediu. E aí no período Neolítico, então, o ser humano vai desenvolver novamente essas técnicas. Então, ele começa a desenvolver certas ferramentas com as pedras polidas, por isso que esse período também é chamado de pedra polida, porque as ferramentas passam a ter uma sofisticação maior. E em função disso, nós vamos ver que eles conseguem começar a se estabelecer, geralmente perto de rios, porque o solo é mais fértil, então é mais fácil que haja a produção agrícola, pois não existia sistema de irrigação, né? Ainda não existia aquela coisa de pegar uma mangueira, jogar água, irrigar a terra e tudo mais. Então, sendo assim, eles vão se estabelecer próximos a rios, e esse estabelecimento próximo a rios vai permitir que o solo mais fértil possibilite então o plantio de vegetais, frutas e alimentos, né, para o dia a dia. Uma coisa importante para a gente entender é que na história da humanidade sempre houveram três alimentos que são base: é o milho, o trigo e o arroz. Eles são muito importantes para a humanidade. Geralmente eles são base da dieta de alguma civilização. Como em nosso país nós temos o arroz, nós falamos arroz e feijão, também o feijão é muito importante, mas o arroz seria o grão base da nossa dieta. Então é meio que comum, né, desde o início da civilização humana, que hajam certos alimentos que são base para a dieta, base para a alimentação, e outros alimentos que vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Nós temos que entender também, como eu disse na última aula, que no período paleolítico as pessoas eram nômades, né? Eles viviam da caça, matavam animais para se alimentar. Geralmente o homem saía para caçar e a mulher ficava nas cavernas cuidando do fogo, cuidando dos filhos, cuidando ali de toda a estrutura muito arcaica que eles tinham, né? Uma estrutura muito simples, muito precária, e os homens saíam para caçar e traziam essa caça. Ou então eles iam andando de lugar para lugar, né, de vários lugares que eles encontrassem comida, parava, encontrei comida aqui,
vou ficar aqui um tempo, encontrei comida aqui agora, vou ficar aqui um tempo. Então eles iam andando. Então nômade é quem está sempre viajando em busca de comida. Já no Neolítico, então nós vamos começar a ter um estabelecimento nos lugares. Se você observar aqui, ó, tem uma casinha, onde está a setinha do mouse aqui no meio, ó. Uma casinha, então eles começam a criar umas casinhas simples, de palha, de barro, e começa a se estabelecer uma ideia de talvez assim cidade. Na última etapa, seria a idade dos metais, ela vai entre 6.000 e 4.000 a.C. De 4.000 a.C. para frente, nós vamos começar a ter o estabelecimento das civilizações antigas, que é o que a gente vai estudar mais para frente ao longo do nosso ano. Mas até então, nós vamos ver que aqui a humanidade alcança um grande progresso e eles descobrem que ao derreter um metal, ao esquentar um metal ele derrete e depois quando ele esfria ele enrijece novamente. Então eles começam a desenvolver ferramentas mais sofisticadas, umas ferramentas mais elaboradas, que seriam então conhecidas essas ferramentas, né, como dão início, né, à nova era, essas ferramentas da idade dos metais. E essa prática de derreter o ferro e depois transformar ele em algum utensílio é conhecido como metalurgia e é usado pela indústria até hoje. Qualquer objeto que a gente use de metal, ele é feito nesse processo. Agora eu queria dar uma olhadinha no nosso livro. Vamos lá. Então, os 3 períodos da pré-história. Nós estamos na página 32. Pausa aí o vídeo e pega o seu livro, né? Pra gente poder dar uma acompanhada melhor aqui. E aqui eu vou só ajeitar meu webcam novamente para diminuir um pouquinho, né, para não atrapalhar a nossa leitura. O que nós temos aqui, né? Essa linha do tempo, ela vai falar sobre os 3 períodos da pré-história, né? Muitos historiadores separam dessa maneira. Então a gente vê, né, até 12.000 a.C., nós temos aqui o Paleolítico. Depois nós temos de 12.000 a 6.000 o Neolítico. E de 6.000 a 4.000 a Idade dos Metais. Todos esses 3 períodos formam, né, a pré-história, beleza? Então esses 3 períodos eles dão origem ao que nós conhecemos como a pré-história. No Paleolítico eu já expliquei a questão das pedras, eu queria mostrar como eram os utensílios. Então como vocês podem ver aí, as pedras e os utensílios do período Paleolítico seriam mais simples, né, um pouco. A sofisticação era bem pequena. Isso porque eles só conseguiam produzir esses utensílios batendo as pedras umas nas outras. Então não tinha outra maneira de produzir um objeto cortante, uma faca, um machado e tudo mais. Então eram pedras muito simples. Não tinha toda a sofisticação que a gente tem hoje. E eu acredito, meninos, que era muito difícil cortar uma carne com um pedaço de pedra afiado. Não tem como. O processo de trabalho seria muito complicado. Eles também produziam roupas. E essas roupas eram feitas com os ossos, com o couro dos animais. E aí, para costurar, que é um dos objetos mais antigos que tem na história da humanidade, eles usariam uma agulha feita com ossos dos animais e a tripa dos animais era usada como linha. Então imagina você andar com uma roupa, não só a pele do animal, mas as tripas, né, que costurava e formava as roupas. Continuando aqui, né, como nós vemos aqui, ó, as principais formas dadas às pedras assemelham-se às pontas de lanças, flechas, arpões, facas, raspadores e agulhas. E essas ferramentas serviram para os homens pescarem, caçarem, cortar escamas, né, de peixes, peles, carnes, separar o couro dos animais das carnes, costurarem, confeccionando vestimentas. Então, como eu já disse, eles usavam essas pedras, às vezes pedaços de ossos, justamente para produzir isso aí. E é muito importante a gente entender também que todo esse processo era muito penoso e muito difícil para o homem. Isso porque o ser humano vivia uma situação muito arcaica após a queda,
ele perde todas as tecnologias, tudo que foi produzido ao longo dos anos. E isso acaba causando no ser humano uma dificuldade muito grande de progresso durante esse período. E tudo consequência da queda. Como eu também já destaquei para vocês, eles se tornaram nômades, né, que seria esse processo, né, de sair em busca de alimento, de tentar encontrar um lugar que tinha alimento, então eles estariam sempre viajando em busca de novas fontes de alimentos. Outra coisa, depois eu quero que vocês leiam o livro, né? Vocês vão ter que ler. No Neolítico, que é de 12.000 a 6.000 a.C., nós vamos ter pedras um pouco mais sofisticadas. Se você observar aqui, as pedras já são um pouquinho mais elaboradas, né? Já são mais lisas e tal. Por isso esse período é chamado de, olha aqui, ó, pedra polida. Então nós vamos ter alguns machados mais sofisticados, picareta, enxada, várias ferramentas que vão a partir de agora facilitar o processo agrícola. E aí por isso o ser humano começa a se estabelecer perto de rios e desenvolver atividades agrícolas, né? Descobriu-se que seria possível produzir algum alimento plantando e colhendo. Alguns historiadores entendem que foi o seguinte: como eles eram nômades, eles estavam viajando, então paravam perto de alguma árvore, alguma coisa, comiam um fruto, iam jogando ali as sementes e comendo e jogando as sementes. Então eles faziam um ciclo e possivelmente voltavam alguns anos depois, ou meses, e viam que aonde eles tinham jogado as sementes, tinham árvores nascendo daquele fruto. Então o ser humano, por meio do processo assim de experiência, foi descobrindo que é possível plantar para se obter o alimento. Então essa observação da natureza acabou por produzir uma capacidade de plantar e colher, semear e colher. Até tem um princípio aqui, né, muito importante, semear e colher, que aqui é ele na raiz, né? O ser humano aprendendo a semear e colher na terra. E nós aprendemos também a importância nossa vida de semear boas atitudes, de semear uma conduta que condiz com aquilo que Deus quer para nós, para que a gente consiga colher boas consequências. Aí vocês vão ter uma pesquisa para fazer e por fim nós vamos para a idade dos metais. Aqui nós vamos ter, depois vocês vão receber as orientações sobre a pesquisa direitinho, tá bem? Aqui nós temos a idade dos metais, que já é o último período da pré-história, que vai de 6.000 a 4.000 antes de Cristo, e ao finalzinho da pré-história, o ser humano já começa a ter uma estabilização melhor das sociedades, o ser humano já começa a formar o que nós vamos chamar de cidades, grandes centros, civilizações antigas, e aqui são os utensílios, você pode ver que já produziram utensílios de cobre, sino, panela de ferro, vão ter enxadas e outras ferramentas de ferro. Então aqui a sofisticação dos objetos ela é muito melhor e nós vamos ter objetos muito mais, digamos, elaborados, com mais qualidade. Isso porque um homem consegue alcançar um progresso um pouco maior nesse período. E aí a metalurgia ela é uma prática que ela está presente até os dias de hoje. Acaba que hoje tudo que nós usamos de ferro, de metal, é consequência dessa metalurgia, tá bem? E aqui nós vamos ter uma atividade, eu não vou ficar mostrando, porque o meu tem as respostas, eu quero que vocês façam. Então vocês vão receber a tarefa. E aí eu espero que todos estejam entendendo e conseguindo acompanhar. Caso haja alguma dúvida dessa aula ou de algum conteúdo anterior, me acione no Clipe Escola, faça as perguntas, não fique com dúvida. Eu entendo que está bem tranquilo o conteúdo, a pré-história é bem tranquila de entender, mas caso ainda haja alguma dúvida, podem me procurar. Lembrando, Paleolítico, que vai até 12.000 anos antes de Cristo, depois o Neolítico, de 12.000 a 6.000 antes de Cristo, e por fim a Idade dos metais, de 6.000 a 4.000 antes de Cristo. Tudo isso define o início ali da formação das civilizações. Deus cria o homem no marco da criação, como a gente fez no trabalho. O homem cai, como a gente vê no marco da queda, e perde esse acesso a Deus, perde o acesso ao jardim do Éden, que por sinal era entre dois rios, como eu disse que as civilizações
sempre se estabeleciam perto de rios, porque nos rios tem uma fertilidade maior do solo. Nós vemos que Deus, em sua sabedoria, cria o Jardim do Éden entre os rios Tigre e Eufrates, tudo isso para que houvesse, né, uma maior fertilidade. O jardim era muito fértil, muito rico, cheio de frutos que talvez nós nem conheçamos. E por isso nós vemos que o ser humano também acaba se estabelecendo perto de rios. Questões ecológicas mesmo, né, que facilita a vida. Lembrando que as ferramentas vão sofrendo um avanço de sofisticação até que nós chegamos na parte da idade dos metais, que são ferramentas muito avançadas. E aí, dessa parte aqui, nós concluímos então a pré-história. Na próxima aula nós já vamos entrar na pré-história do Brasil, para entender um pouquinho sobre a pré-história do Brasil. Vamos ver também algumas questões sobre dinossauros e outros assuntos assim. E depois nós entramos na Idade Antiga. Então nós vamos ver, enquanto estava acontecendo essa pré-história, nas regiões ali entre Ásia, África e Europa, existia também uma pré-história na América, no Brasil. E nós vamos estudar essa etapa da pré-história também. Espero que todos estejam entendendo e conseguindo acompanhar. E como eu disse, qualquer dúvida, me procurem. E lembre-se do videozinho no início da aula. Eu quero todo mundo prestando atenção, atento, acompanhando as aulas em casa e fazendo as atividades que eu vou enviar. Um abraço a todos e bons estudos!